Vamos aprender direito? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Eu sou Roberto Socha, sou teólogo, este é meu canal, e nós vamos tratar aqui sobre esse tema e essa série que é Vamos Aprender Direito? Então, esse texto onde algumas pessoas utilizam ele para condenar a prática do exercício físico, a prática de esportes, né, muito comum na nossa época e que tem, claro, o seu valor. Algumas pessoas utilizam ele para dizer que nós não podemos ter nenhum tipo de atividade física, né, de ir para academia, de fazer musculação, de correr, de pedalar, etc. Qualquer tipo de atividade física como prazer ou como necessidade física. Algumas pessoas dizem aí que isso é pecado e algumas chegam ao ponto de dizer de que quem pratica esses esportes nem mesmo vai para o céu. Né? Já é um equívoco, porque ir para o céu nós precisamos apenas da graça e da salvação de Cristo Jesus, que foi lá o Calvário morrer por nós. Mas o fato é que Paulo aqui não está falando sobre a proibição ou condenando o exercício físico. Nós vamos ver aqui que Paulo está condenando aqui uma ideia que estava clara aqui no texto, impregnada naquela época, que é chamado de ascetismo, não é? Que é uma filosofia grega que vem aí derivada da palavra grega chamada ascesis, onde as pessoas tinham o seguinte entendimento, de que a atividade física ou de que fazer de alguma forma com que o seu corpo sofra ou colocar restrições de prazer, de satisfação no seu próprio corpo, e isso iria elevar a sua alma. Inclusive os monges praticaram isso, não é? Na ideia de que eles tinham que se enclausurar, se afastar do mundo, se afastar das coisas boas do mundo, não é? As coisas relacionadas à alimentação, aos prazeres da vida, como o casamento, e aí então eles se isolando dessas coisas, eles teriam uma vida espiritual mais elevada do que os outros que praticam essas coisas. Então o ascetismo era muito comum naquela época e ainda é em algumas religiões e algumas coisas, mas o cristianismo não trata o ascetismo, né, ou não considera o ascetismo como princípios básicos e saudáveis. Como a gente descobre isso no texto? É só a gente ler o texto inteiro e o seu contexto. Então você vai ver lá no verso 1 em diante aqui do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo chamando a atenção de Timóteo, dizendo assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento. Né? O casamento é um tipo de relacionamento ou de vida humana que é prazerosa, que é satisfatória. Né? E também proíbem ou exigem a abstinência de alimentos. E Paulo vai dizer alimentos que Deus criou, para serem recebidos com gratidão pelos que creem e que conhecem a verdade. Então Paulo está falando assim, olha Timóteo, vai chegar pessoas aí e vai haver influência na igreja onde você pastoreia de pessoas que vão dizer assim, não, essas coisas boas da vida, como os prazeres carnais, não é? E aí o casamento traz uma série de prazeres carnais, como o sexo, como a vida a dois, como a alegria da família, né, da chegada dos filhos e tantas outras alegrias que o casamento traz, e vai dizer assim, olha, isso não pode, está proibido isso. Ah, não, alimento não, churrasquinho ali, a carninha boa, não é? O alimento gostoso ali junto com a família, essas coisas, esses prazeres são prejudiciais. Se alguém de fato quer ter uma vida espiritual elevada, tem que ser proibido dessas coisas, a abstinência dessas coisas. Paulo diz, não, essas pessoas são enganadoras, são mentirosas, e elas apostataram da fé, obedecendo e seguindo o ensino de demônios, inclusive. Né? É a expressão que Paulo usa aqui, de demônios. E aí o verso 6, ele então começa a dizer a Timóteo para que ele seja fiel no ministério, a ponto de exortar essas coisas, expor essas coisas às suas ovelhas ali, pregar sobre isso e mostrar de que tudo isso está errado, de que casar é uma dádiva de Deus, não é? É um prazer e é um bem que Deus deu à humanidade, o casamento, e alimento também, recebido com ações de graças que Deus preparou para os seus.
Então, ele vai ensinar isso. E aí, nesse contratempo, né, nessa argumentação, o verso 7 diz assim: agora, rejeita essas fábulas, rejeita essa história ascética, que para ser espiritualmente bom você tem que negar a atividade física, você tem que rejeitar a atividade física. Aonde algumas pessoas afirmam que esse texto, verso 8, diz isso. Mas Paulo não diz, olha, mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor. Então ele não está proibindo, ele não está dizendo que não pode ter atividade física. O que Paulo vai mostrar aqui é de que e alguns autores comentaristas vão fazer isso, diz assim, não, o que Paulo está usando aqui é uma linguagem figurada para dizer o seguinte, olha, essa coisa de que restringir o corpo, restringir o prazer físico em detrimento de espiritualidade, não é isso. Não é piedade. A verdadeira piedade, a verdadeira piedade é aquela que tem valor para tudo. Porque ela tem promessa da vida eterna, que agora é, que agora há de vir. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que a atividade física tem sim a sua função, mas ela não tem valor nenhum, absolutamente nenhum, com relação à doutrina ascética de que exercitar o corpo ou manter o corpo bem estável, com saúde e com prazer, é pecado, ou melhor, né, os ascéticos dizem que essa atividade eleva o espírito. Paulo diz não. O que faz com que a alma seja alimentada e a espiritualidade seja alimentada é a piedade. E aí eu preciso lembrar a você que piedade na Bíblia não tem nada a ver com esforço físico religioso. Não tem nada a ver com você subir escadas para pagar a promessa, não tem nada a ver com você passar a fazer greve de fome, não estou falando de jejum, estou falando greve de fome para ter uma bênção de Deus, de fazer uma promessa para sofrer em alguma coisa, ou sofrer por alguma coisa, não é? Como já aconteceu de pessoas quererem fazer uma coroa de espinho, colocar na sua cabeça para sofrer como Cristo, tá, etc., para ter espiritualidade aperfeiçoada. Paulo está dizendo nada disso. A verdadeira piedade, e no entendimento bíblico, piedade é obediência a Deus. Piedade é obediência, não é sacrifício físico, não é limitação física, não é deixar, como o ascetismo ensina, deixar os prazeres físicos. Inclusive, dois aqui Paulo chama a atenção, não é? Casamento, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que desde o princípio Deus deu homem e mulher para casar-se, né? Se deu em casamento, desde lá do Gênesis você vai ver, o homem viverá para a sua mulher, a mulher para o seu homem, deixarão pai e mãe, se unirão como uma só carne e vão multiplicar, vão encher a terra, né? Vão ter seus filhos, e o alimento também que Deus deixou para ser recebido com ações de graças. E a gente sempre agradece a Deus pela provisão do almoço, do jantar, do café da manhã. A gente sempre ora e agradece a Deus porque nós temos comida na mesa. E o ascetismo, os ascetistas diziam, né, que não, isso aí não pode, quer ter uma vida espiritual, tem que fazer um exercício físico, tem que fazer um esforço físico, né, como dizem os comentaristas, que aqui é uma figura de linguagem de Paulo com relação a isso. Mas é claro no texto de que o exercício físico não está proibido, não é tratado como pecado, mas se você quiser ter uma vida espiritual, seja um homem piedoso, seja uma mulher piedosa, e piedade é obedecer ao Senhor, é servir ao Senhor, obedecendo e crendo na promessa de vida eterna que está em Cristo Jesus. Isso é piedade. As outras coisas, elas são apenas físicas, e o esforço físico, a atividade física, é saúde para o corpo, e nós precisamos cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. A gente pode ver isso em outros textos, nós não vamos ver isso agora, mas fica aqui apenas destacado essa questão para a gente poder perceber isso. Tá? Então, não admita, não aceite, aprenda direito que exercício físico é necessário, é útil, mas ele não tem valor espiritual. Não existe esforço físico que aperfeiçoe a nossa espiritualidade, mas a piedade, sim, ela sempre é proveitosa para termos uma vida cristã saudável, uma vida espiritual saudável, ok? Então esse é meu canal, me segue, curte, comenta, que eu te ensino pelo caminho, e até o próximo, querendo Deus.